Olá, engenheiros! Tudo bem? Tá gostando dos nossos vídeos? É importante você saber como é interessante o conhecimento da estratégia e da operação. Se você não viu um vídeo anterior, assista, porque a gente falou sobre o nosso conhecimento técnico durante a faculdade, a importância de conhecer o lado operacional, né, que é a execução propriamente dita, é onde a gente gera os nossos medos, as nossas inseguranças, e também conhecer o lado estratégico, onde lá nós vamos ter tranquilidade em conquistar os clientes, em fazer nossas metas, tá? Em saber precificar e ganhar dinheiro ajudando as pessoas, ok? Então, se você não assistiu, assista. E esse vídeo nós vamos falar sobre um lado da estratégia, que é muito importante. Por quê? Muitas pessoas acreditam que sabem muito mais do que sabem. É interessante que muitos profissionais, né, durante a faculdade, nos últimos anos da faculdade, têm uma ideia de que já conhece muita coisa. E depois, quando começa a prática, ele percebe que ele não sabe nada praticamente. Ele fala, nossa, eu não sei nada. Isso acontece com todo mundo, com todas as profissões. Até mesmo é interessante com um cliente. Então eu vou mostrar aqui um gráfico para vocês entenderem exatamente o que eu estou falando. Durante vamos dizer, o nosso contato com o cliente, muitas vezes o nosso cliente, ele estuda pelo Google, ele vê, ele já quer fazer um projeto, uma obra, e aí ele vai lá, fuça e tal, e ele acha que aquilo de informações que ele teve, já é suficiente para se achar um grande entendedor. Então ele tem um nível de consciência, né, de competência, um nível de competência, se achando que já tem muita noção. E é um grande engano isso, tá? A gente vai mostrar aqui para você exatamente como é que a gente vai lidar com esse conflito, né? De um cliente que muitas vezes chega meio arrogante até, né? Se achando conhecedor e não é. E então a gente precisa saber o que é que se passa, tá? Então eu fiz um gráfico aqui, ó, nível de conhecimento, tá? Que tem na verdade a consciência da competência, porque às vezes a pessoa acha, ela tem uma consciência que ela sabe, mas mais do que na verdade sabe. A realidade é uma e a consciência é outra, tá? E aqui o gráfico onde a gente vai crescendo aqui o conhecimento real, tá? E aqui é a consciência da competência. Então veja só, conforme a gente vai tendo maior conhecimento, vamos dizer nós mesmos na faculdade, a gente vai crescendo o nosso conhecimento, tá? A gente vai tendo um nível, né, de consciência da competência maior. Então a gente vai se achando que a gente sabe, que a gente entende, que a gente é mais competente, ok? Só que chega, por exemplo, principalmente no final da faculdade, né, onde a gente lá se achou que estava conhecendo muito, a gente na verdade está no pico da estupidez. Por quê? Porque a gente tem muito ainda para conhecer. Então aí a gente começa a prática, né, o dia a dia. E aí a gente aumenta o nosso conhecimento, porque a gente vai vendo a prática, vai tendo mais conhecimento. Mas aí a gente vai tendo a consciência que a gente não tem competência como a gente imaginava. Então vai diminuindo esse nível, ó, vai diminuindo. Então apesar de aumentar o conhecimento, a gente vai percebendo, né, não tem aquela frase, quanto mais a gente sabe, mais a gente percebe que não sabe. Quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais informações, a gente percebe o quanto a gente não sabe. Então chega num ponto, claro, tá? Que aí sim, a gente tem essa competência, né? Tem essa, no caso a imagem, né? A gente tem a consciência de que tem muito ainda para aprender, tá? Mas a gente já teve um grande crescimento no conhecimento, tá? E aí pronto, aí a gente está no momento onde realmente a gente cresce, porque aí a gente começa a se especializar, né, a ser um expert no assunto, né, a ser um especialista, e aí sim a gente vai ter a consciência que a gente está sendo especialista, mas também sabendo, já passando por todas essas fases aqui, que é a fase do pico da estupidez, né, que a gente se acha. Isso acontece muito com qualquer pessoa. Você pode reparar que às vezes tem pessoas que lê uma reportagem, né, de um jornal ou assiste, né, e aí ela já acha um grande entendedor do assunto. Nós brasileiros, por exemplo, damos palpite no futebol, então todo mundo é técnico de futebol, né? Porque tem um determinado conhecimento e já se acha, né, conhecedor.
Tá? Aí é claro, se você for fazer um curso, né, for fazer, por exemplo, uma faculdade de educação física, saber exatamente toda a técnica, a tática, né, de um jogo de futebol, aí você começa a perceber, puxa, eu não sabia nada disso e achava que sabia. Então, esse achava que sabia é o pico da estupidez, tá? Mas a pessoa, na verdade, ela acha que sabe mesmo, ela acha que sabe mesmo e não sabe ainda de muita coisa que vem pela frente. Então, é importante a gente ter consciência disso, porque quando nós vamos conversar com o nosso cliente, que é um conhecedor de Google, que se acha, então como que nós vamos lidar com essa pessoa? Porque com certeza nós fizemos a nossa faculdade, nós sabemos muito mais do que esse cliente. E aí nós temos que saber lidar com isso. Nós vamos ter o nosso vídeo falando sobre atendimento ao cliente. E aí nós vamos falar com mais detalhe dessa importância de saber lidar com essa situação do nível de conhecimento. Se você gostou, faça o seu joinha. Não deixe de assistir os vídeos anteriores, tá? Se você está assistindo pela primeira vez, assista os vídeos anteriores que você vai pegar uma sequência e entender o porquê que nós temos essa filosofia, essa estratégia para atingir o sucesso muito mais rápido, ok? Te aguardo no próximo vídeo. Até mais!